Nossa aula de hoje será sobre produto iônico da água. Esse conteúdo é um conteúdo bem tranquilo, bem facinho. E como fala produto iônico da água, significa que é em função da água, né? A água, a molécula de água, ela sofre ionização, tendo aqui H+ e OH-, né? Separando ali, a gente vai ter H+ e OH-, que, se vocês lembram do conteúdo que vocês estudaram lá no primeiro ano, H+, característica do ácido, OH- é característica da base. Ou seja, a água, ora, ela pode se comportar como ácida, ou ora, ela pode se comportar como básica. Depende de quem? Do pH, da concentração de H+, da concentração de OH-. O produto iônico da água é representado por Kw, né? É feita uma dedução, foi feito experimentos, dados experimentais, e chegou-se que o Kw aí, que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ele tem um valor fixo, que é 1 vezes 10 a menos 14. Significa, então, que eu tenho essa fórmula aqui, ó, que H+ vezes OH-, ele vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Por quê? Vocês já sabem, né? Se não sabem, vão relembrar aí o conteúdo. Quando a gente estudou lá no primeiro ano sobre ácidos e bases, a gente estudou a escala de pH. E a escala de pH, ela varia de 0 a 14. Na metade da escala, significa que eu tenho uma solução neutra. E o que significa ser uma solução neutra? Significa que eu tenho a mesma concentração de H+, é a mesma concentração de OH-. Qualquer valor abaixo de 7, eu vou ter uma solução classificada como ácida. Qualquer valor acima de 7 até 14 vai ser uma solução básica. Qual é a característica do ácido? H+. Então, significa que quando eu classifico aqui como ácido, significa que eu tenho maior concentração de H+ do que de OH-. E quando eu classifico como base, significa que eu tenho maior concentração de OH-, tá? Então, com base nisso, sabendo o produto iônico da água aí, que é 1 vezes 10 a menos 14, nós conseguimos calcular o pH, o pOH da solução, a concentração de H+, de OH-. Então, a partir de agora, a gente vai estudar aí sobre o pH e pOH e classificação das soluções. Lembrando que as soluções elas vão poder ser classificadas em ácidas, quando tiver pH menor do que 7, neutra, quando tiver pH igual a 7, e básica, quando o pH for maior do que 7. Para calcular o pH, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. pH é menos log da concentração de H+. O pOH é menos log de OH-. O pH e o pOH juntos sempre vai dar 14. A concentração de H+ é o pH, a concentração de H+ é 10 menos o pH. E a concentração de OH- é 10 menos o pOH. Ou também, quando a gente não tiver o pH como for um número inteiro, né? Quando não for um número inteiro, a gente não pode utilizar essas fórmulas. A gente vai ter que utilizar essa daqui para poder achar a concentração de H+. Não entendi nada, professora. Vai fazer sentido quando a gente começar a resolver os exercícios, tá bom, gente? O que vocês precisam saber são as fórmulas. E principalmente essa tabelinha aqui, essa escalinha aí, que é a escala de pH. Então, vamos lá começar. Primeiro exemplo diz o seguinte. Vai vir uma questão aí para vocês. Qual o pH de uma solução cuja concentração de íons H+. Então, olha só. Foi dada a concentração de H+. Tá dizendo aqui que a concentração de H+ vale 10, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 7. 10 a menos 7 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 7. E pergunta-se, né, qual é o pH e como que eu classifico essa solução. Para mim classificar a solução, eu vou precisar calcular quem? O pH. Então, ó, pH é menos log da concentração de H+. Eu já sei a concentração de H+, então o pH vai ser menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 7. Então, presta atenção. Vocês já estudaram logaritmo, né? E existem umas regrinhas para a gente poder calcular, que é tombar o número para frente e tudo mais. Mas vou falar para vocês de maneira bem sucinta o que vai acontecer aqui.
Nesse caso, como aqui, ó, esse número aqui é 1 e somente quando for 1 aqui o número você pode fazer isso, quando for para você calcular o pH aqui, simplesmente você vai baixar o expoente, que é o quê? Menos 7. Entretanto, como na fórmula é menos log, o menos com menos, a gente vai fazer o jogo do sinal aí e vai dar o quê? pH igual a 7. Vocês vão sempre fazer isso é de maneira bem prática, tá, gente? Aplicando a lei de logaritmo, só que sem complicações. Quando o número aqui for 1, simplesmente você desce o expoente, só não esquece de fazer jogo de sinal. Então, o pH aqui vai ser 7. Se o pH aqui é 7, significa que minha solução é ácida, básica ou neutra. Pela escala de pH, a gente acabou de ver que quando é 7, eu vou classificar ela como uma solução neutra. Então, é bem facinho. Por enquanto, a gente vai trabalhar casos somente em que o número aqui é 1, que é para vocês conseguirem aplicar primeiro as fórmulas, né? Conseguir aplicar todas essas fórmulas aqui, depois a gente vai ver com números diferentes de 1, tá? Que aí é um cálculo, o cálculo não é difícil, mas o cálculo é um pouquinho maior. Então, vamos dar continuidade aqui e ver outros exemplos. Exemplo 2. Sabe-se que isso aqui significa o que mesmo em química, eu vivo falando para vocês, colchete significa concentração. Então, significa que sabe-se que a concentração de hidróxido de sódio é de 0,1 mol por litro. Aí pede, calcule o pH, o pOH, a concentração de H+, e classifique a solução. Primeira coisa, ó. Lembrando que toda vez que termina em OH, é característica de uma base. Se isso é uma base, significa que essa concentração aqui vai ser a concentração de OH. É a mesma concentração, tá? Então, vai ser a concentração de OH-. Se fosse um ácido, isso daqui seria a concentração de H+. Então, vocês têm que sempre fazer essa relação. Base é sempre OH-. E se eu tenho OH-, eu começo calculando quem? O pH ou o pOH. Gente, os alunos sempre confundem isso, mas eu não sei como é possível. Tá bem aqui, ó, OH-, pOH. Quando eu tenho H+, H+ vai ser quem? pH. Então, toda vez que no teu exercício for fornecido a concentração de uma base, significa que tu vai ter a concentração da hidroxila, que é o OH-. E sempre você vai começar calculando quem? O pOH. Mesmo que a questão peça para você o pH, tu não começa calculando o pH, tu vai calcular primeiro quem? O pOH, tá? E como é que eu calculo o pOH? O pOH, ele é menos log da concentração de OH-, né? Só que aqui a gente vai colocar em notação científica para ficar mais fácil, que é pra gente aplicar aquela regrinha que eu falei para vocês agora há pouco, né? Andando aqui a vírgula, em notação científica, isso vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Então, pOH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 2. Lembra que eu falei para vocês agora, quando aqui é 1, ó, o que eu posso fazer? Eu simplesmente desço o expoente e faço o jogo do sinal. Ia descer menos 2, só que tem o menos daqui, então o pOH vale 2. Agora há pouco eu mostrei uma fórmula para vocês, que é essa daqui, ó, que o pOH e o pH junto tem que dar quanto? 14. Então, olha só, eu acabei de calcular o pOH e o pOH deu quanto? 2. O pH junto com o pOH tem que dar 14. Se eu calculei o pOH e deu 2, quanto que vale o pH? 12, né? Porque somando os dois tem que dar quanto? 14. Então, só de analisar já dá para saber. Então, aqui, ó, sem muitos cálculos, o pH vai ser 12, tá? Mas ainda tá pedindo a concentração de OH-. A concentração de OH-, nesse caso aí, como o número é inteiro, tá pedindo a concentração de H+. Como o pH deu um número inteiro, é bem fácil. Só vai fazer o seguinte, ó. Concentração de H+, vai ser 10 menos o pH. Se o pH ele deu 12, então vai ser 10 a menos 12. Essa é a concentração. Lembrando que
Só pode usar essa fórmula quando o pH der número inteiro. Unidade para concentração, ó, a concentração foi dada em mol por litro, então aqui também será mol por litro, tá? Aí, calculamos o pOH, o pH e a concentração de H+, porém, ainda pede para classificar a solução. Toma bastante cuidado com isso. Quando pedir para classificar a solução, a gente só classifica a solução com base no pH. Lembrando que valores abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e exatamente no 7 vai ser neutra. Então, o pH, ele deu 12, significa que é maior do que 7. Então, vou classificar como uma base. A gente só classifica a solução com base no pH. Não vai me confundir e querer classificar pelo pOH, que vai dar errado, tá bom? Agora vamos lá para a próxima questão. Exemplo 3, sabe-se que a concentração de H+ de uma solução é essa daqui, ó. Então, eu já te disse que essa é a concentração de H+. Se você tem a concentração de H+, tu vai calcular quem? O pH ou o pOH? O pH. Então, ó, quando vem o OH-, a gente começa calculando o pOH. Mas quando vem o H+, a gente começa calculando o pH. Então, fórmulazinha do pH. pH é menos log da concentração de H+. Então, significa que o pH vai ser menos log de... Vou colocar isso aqui em notação científica. Colocando em notação científica, andando as vírgulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 10 a menos 5. Como aqui, ó, continua sendo 1. Lembra que eu falei para vocês? Desce o expoente, menos 5 e faz jogo do sinal. Então, o pH vai ser igual a 5. Como quer que calcule o pOH também? Olha a formulazinha que a gente usou anteriormente. pH mais pOH tem que ser igual sempre a quanto? 14. Se eu já calculei o meu pH e o meu pH vale 5, quanto que vale o meu pOH? É só somar quanto que falta para 14, né? Então, vai ser quanto? 9. Então, já calculei o meu pOH. E agora pede para calcular a concentração de OH-. Se o meu pOH é um número inteiro, é só colocar nessa fórmula aqui, ó. OH- é igual a 10 menos pOH. Como a gente já sabe o valor do pOH, então vai ser 10 menos 9. Como fala aqui de concentração, concentração sempre vai ser 1 mol por litro. Aí, pede para classificar a solução. Classifico a solução com base em quê? No pH. E olha só, o pH da solução... O pH da solução deu quanto? Deu 5. Se é 5, é abaixo de 7. E abaixo de 7 eu classifico como sendo um ácido. Gente, o conteúdo de pH é um conteúdo que aparece bastante nos vestibulares, né? Aí fala, professora, mas é bem básico essa parte do cálculo. Aparece, e a maioria das vezes as questões que aparecem mesmo com cálculos bem básicos, né? Só tem que saber fazer a interpretação da questão, como já falei para vocês. Se for dado concentração de OH-, não me começa calculando o pH, pelo amor de Deus. Concentração de OH-, calcula pOH. Concentração de H+, eu calculo pH. Se for dado para ti a concentração de OH- e pedir o pH, primeiro calcula o pOH, depois o pH. Aí assim a gente classifica a solução. Não esquece também que para classificar a solução eu não posso classificar com base no pOH, eu classifico só com base no pH. Então, a gente vai começar essa questão do produto iônico com esses exercícios bem básicos. Eu vou passar exercícios dessa maneira como eu resolvi com vocês, que é para vocês entenderem como é que funciona, para a gente poder realmente brincar de uma maneira digamos, mais difícil, né? Então, primeiro construir a base, depois que vocês tiverem base, a gente consegue realmente ir para as questões mais difíceis. Mas, por enquanto, a gente vai começar de um jeito bem básico e se vocês tiverem dúvida, a gente tira aí no aplicativo.